Programa do JJ Podcast, mais um encontro hoje, mais um convidado especial. Esse, especificamente, é muito especial pra mim. Por quê? Porque eu já segui esse cara antes dele nem saber meu nome, nem saber meu sobrenome, nem saber o que eu fazia da minha vida. E eu já segui esse homem, porque eu lia os livros dele, Aí eu fazia os meus cursos, lia os livros dele, e aí eu indicava os livros dele no meu curso. A galera marcava, olha só, o Joel tá falando de você, E essa pessoa se chama Jacob Petri. Fala, Jacob. Fala, Joel. E aí, cara? Tamo aí, né? Eu quero saber se a gente vai falar de tudo hoje. O que você me perguntar, eu vou responder. Desde que, Sem restrição. se for permitido por lei, eu respondo. Então, com minha equipe jurídica aí, Tá eu aqui, quero eles né? me sinalizar. Fabi tá aqui. Bom, as 3 coisas que se você errar, você vai ferrar na vida é o seguinte, Joel. Primeiro, a pessoa com quem você vai casar. Se você escolher a pessoa errada, você vai se ferrar. Imagina tu casado com a pessoa errada. Então a gente que escolhe. Claro, evidente. E tu tem que escolher. Não tem esse negócio do cupido. Não, que cupido. Você Não já tem viu esse o cupido? Você não tem o lance do cupido pegar no coração e soltar a flechinha de longe? Isso aí é bonitinho, mas não funciona. O segundo ponto é você escolher o seu trabalho. Se você errar isso, você se ferrou também. Né? Imagina tu fazer uma coisa que tu não gosta. A vida inteira, que você passa mais tempo no trabalho do que em qualquer outro lugar. A terceira coisa é o lugar onde você vai morar. Pode parecer simples. Pode ser uma coisa assim que as pessoas não pensam muito que isso pode ferrar você. Mas imagina tu morar num lugar que tu não gosta, um lugar que E isso acontece muito com as pessoas que, por conta de um emprego, ficam agarradas a um local, a um lugar. Eu já quero começar com uma pergunta. Jacob, você acredita em Deus? Não. Não acredita em Deus. Não. Veja bem. Eu parei de acreditar em Deus há muito tempo. Respondi. Por quê? Porque é o seguinte, presta atenção. Acreditar é uma coisa da mente, certo? Certo. Acreditar, quando você acredita numa coisa, você também pode não acreditar. Ok. Então, quando você acredita em Deus, você acredita no que exatamente? Você acredita numa ideia. Você acredita num conceito. Então, quando você acredita numa coisa, você tem que ter um conhecimento que baliza esse teu acreditar. E isso Tomás de Aquino já dizia na Suma Teológica. Ele dizia que Deus não é compreensível. Você não pode compreender a Deus. Você só pode sentir a Deus. Então, eu não acredito em Deus, porque a crença em Deus nos separa de Deus. A crença em Deus, ela faz com que a gente tenha um relacionamento com uma ideia sobre Deus. Ok. E isso não nos leva a lugar nenhum. Você precisa sentir a Deus. Você precisa não acreditar, mas você precisa ter fé. E o que é a fé? A fé é ter a certeza daquilo que nós não conhecemos. Então, a minha relação com Deus não é uma relação de crença. É uma relação de experiência, de vivência. Tá, mas virou pastor agora, só fala em Jesus, podemos ir para a filosofia. Vamos. Vamos? Vamos. Sócrates, para mim, depois de Jesus, foi o maior sábio que já existiu. O que Sócrates quis dizer quando ele disse o seguinte: ensinar não é encher um vaso. Ensinar não é transmitir conhecimento. Ensinar é acender uma chama no outro. E nós ainda não falamos sobre fé. Ensinar é acender uma chama no outro. Entendeu? Então, assim, o que a escola faz? A universidade faz? Ela acende chama ou ela enche o vaso? Enche o vaso. E o que Sócrates, não sei se foi Sócrates que falou, mas Platão, no livro A República, escreveu o mito da caverna, onde ele diz o seguinte, que a humanidade, os seres humanos, são como
presos no fundo de uma caverna. Então nós temos uma caverna e aqui tem um ser humano que está preso. E ele está preso de tal forma que ele só consegue ver o fundo da caverna. Ele só consegue ver o fundo da caverna. E aqui na boca da caverna existe uma fogueira. E entre a fogueira e a boca da caverna existe toda uma realidade. Uhum. E as pessoas presas no fundo da caverna só conseguem ver a sombra, as pálidas sombras da realidade, e elas acreditam que isto é a realidade. Isso é a mesma história. Porque o que é a pálida sombra da realidade? Uma vez que você se identifica com o teu conhecimento, a realidade, ela deixa de ser a realidade, ela se torna uma sombra daquilo que você acredita. Sim. Por isso que isso nos limita. Então, quando eu digo que o conhecimento nos limita, que o conhecimento nos atrofia, eu estou falando disso. E aí ele diz mais, presta atenção. Platão conta que um desses presos se libertou e saiu da caverna. E aí o que ele fez? Primeiro ele ficou um pouco ofuscado pela luz da fogueira. Ele disse, meu Deus, essa fogueira está muito legal. Olha como ela ilumina. Só que daí ele passou pela fogueira, ele viu a luz do sol. E aí ele viu toda aquela paisagem linda, natureza. E ele diz, meu Deus do céu, onde é que eu estava? Isso aqui é a realidade. Eu não tinha essa percepção de modo algum lá na caverna. Aí ele se lembra dos amigos que estão presos na caverna. Aí ele volta correndo para a caverna e quer libertar esses presos. E aí, por causa da penumbra, ele tropeça e meio que cai na frente dos prisioneiros. E os prisioneiros olham para ele, começam a debochar, dar risada, e ele começa a dizer, meu Deus, vocês têm que sair daqui. Vocês não sabem o que tem lá fora. Tudo que vocês veem aqui é uma pálida sombra da realidade. Vocês têm que correr lá fora. E aí o que acontece? Eles começam a debochar, dizer, esse cara ficou doido. Isso foi escrito há 450 anos antes de Cristo. E aí Cristo veio depois com essa nova conversa. Vocês têm ouvidos, mas você não ouve. E aí E aí vem mais uma questão, por exemplo. Tudo que eu faço não vem de mim. Não vem no meu conhecimento. Uhum. Tudo que eu faço vem do Pai que está em mim e que, através de mim, faz aquilo que eu faço. O que isso significa? Isso significa que nós, seres humanos, nós temos um poder interior. Alguns chamam isso de centelha divina, mas isso virou um conceito. Outros chamam isso do sopro divino. Você falou de filosofia, você falou de Einstein. Uma vez eu ouvi uma frase, eu era menino e eu não entendi essa frase. Uma é do Francis Bacon, que ele disse, conhecimento é poder. E uma do Einstein, que ele falou, essa eu não entendi quando eu li a primeira vez. Eu devia ter uns 18 anos de idade. Imaginação é mais importante do que conhecimento. Mas o que cria a arrogância, a soberba e a presunção? Não é o conhecimento? Isso com certeza. Então! Ó, vou te falar uma coisa aqui, honestamente aqui, ó. Eu não vou falar todas as vezes, mas quase todas as vezes na minha vida que eu fui presunçoso, arrogante e mala sem alça, foi por causa de conhecimento. E quando tu parou de ser arrogante, presunçoso? Quando tu descobriu que tu não sabia tanto quanto sabia. Exatamente. E quando eu valorizei que o conhecimento não estava apenas transvestido na quantidade de livros que eu lia. Acho que os seres humanos querem ter paz interior. Exatamente! Paz interior. E o que traz a paz interior? Pra mim, paz interior é a convicção que eu dei meu máximo, que eu tô vivendo na minha essência. E o que é viver? Próximo das coisas que eu valorizo, gosto, amo. A mente, quando você se identifica com a mente, você entra nesse ciclo de prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor. Você busca o prazer, mas o lado oposto do prazer é a dor. E isso é uma disfunção do ser humano. Isso é uma doença grave. Entendeu? Quando você se liberta disso, porque a evolução não é coisa da cabeça. A evolução, ela é
inerente a quem nós somos. As pessoas dizem o seguinte, mas se eu parar esse processo de dor e prazer, eu vou parar de evoluir. Não, é aí que você vai evoluir. Só que a evolução, ela não vem mais da cabeça. A evolução vem de dentro. Aí tu pergunta, mas do que é de dentro? É disso que Jesus chamava do reino dos céus. É disso que ele dizia ao Pai que está em mim. Porque nós temos um poder gigantesco, mas esse poder, ele é bloqueado pela ideia que a gente cria sobre nós. A teoria da cognição, ele falava sobre isso. Então, eu e você e todos os seres humanos, eles são criadores por natureza. Se você parar com essa disfunção mental, você vai continuar criando, só que você não vai mais depender da sua criação, do resultado. Porque toda crença é limitante. Se eu acredito que o Joel é bom, isso me limita a acreditar o oposto. Entendeu? Ou que eu sou ótimo. E se acreditar que eu sou ótimo, me limita a acreditar que eu sou excelente. Exato. Então, toda crença ela é limitante. Então, Ô, Jacó, qual que é a essência do teu trabalho? Qual a essência de uma flor? Qual a essência de um pé de grama? Ser flor, ser pé de grama. Então eu sou eu. Pronto. Tu não precisa caracterizar. Por que tu vai botar um rótulo em mim? Não chega, eu sei quem eu sou? Esse cara bonito. Esse sotaque. Mas assim, não há necessidade assim, eu vou criar um avatar. As pessoas têm que se libertar dos avatares, certo. Entendeu? Então assim... Isso pode tirar a ambição das pessoas? Esse jeito de ser? Não. Menos mente, mais essência. Isso pode tirar essa falta de competitividade ou uma vontade de querer mais? Não, presta atenção. Uma das coisas que as pessoas não entendem é o seguinte. As pessoas querem mais, são ambiciosas, são isso, são aquilo e não saem do lugar. Então tudo que você fala não funciona. Mas você tá entendendo? Muito. As pessoas querem, mas não conseguem sair do lugar. Então, beleza, vamos daí. Tá. Vamos pegar assim, riqueza. Se eu perguntar para 200 pessoas, querem ser ricas? Lógico. Sim. E ninguém consegue. E aí não consegue. Não consegue. Por quê? Sabe por quê? Presta atenção. O que cria o teu futuro? O que vai acontecer com você no futuro? Se bem que o futuro não existe, mas vamos usar ele como tempo cronológico. O que existe no futuro? O que cria o teu futuro? Não é o estado de espírito, o estado de consciência que você tem agora? Sim ou não? Sim, o teu presente... Não, exato. As decisões que você toma agora, a forma como você está hoje. Mas se você vive insatisfeito, se você vive achando que você não é bom... Você já está construindo o seu futuro. E que futuro? Um futuro insatisfeito, que você não é bom. Porque as pessoas pensam o seguinte, que o estar insatisfeito é um estágio no caminho da satisfação. As pessoas acham que o meu sentimento de escassez, o meu sentimento de não ser bom bastante, o meu sentimento de não ser capaz, o meu sentimento de ainda não ser ninguém, eu preciso me tornar alguém. Elas acreditam que tudo isso é um estágio no caminho da solução disso que elas sentem. Elas não percebem que esse estágio é um estado de espírito permanente que as impede de sair de onde elas estão. Isso é forte. De buscar primeiro a conexão com a tua essência, que depois tudo mais será acrescentado. Buscar a conexão com a sua essência. Eu acho que isso falta na humanidade. Nós perdemos a fé no universo. Nós perdemos a fé nessa inteligência maior. Nós sofremos muito porque nós acreditamos que nós temos que resolver todos os nossos problemas com o nosso conhecimento, com a nossa mente, entendeu? Tu não confia mais no processo do universo. E é aquela pergunta que eu fiz antes. Quanto tempo a gente sobreviveria se nós tivéssemos que
fazer o nosso organismo funcionar com aquilo que nós sabemos. Isso é a inteligência do universo, a inteligência do corpo. Você corta alguma coisa no braço, você lembra, você caiu, espatifou, quebrou, daqui a pouco tá tudo perfeito de novo.